lado a gente tem Dragon Ball, o maior Battle Shonen de todos os tempos, e do outro lado a gente tem One Punch Man, o grande Battle Shonen da última geração. Um artista chamado Dragon Lee já lançou uma série de mangás independentes, fazendo um crossover entre esses dois animes, né? E hoje é a nossa vez de fazer isso. Bem-vindos a mais um vídeo do quadro E Se? É hora do bingo legal! Esse cara não tem louça pra lavar, não? Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar pra se tornar um herói? O miserável é um gênio! Inestrantes, Peter aqui! Galera, hoje a gente traz mais um vídeo do quadro E Se? Vocês pediram bastante, né? Que é basicamente o quê? É basicamente uma história roteirizada por nós mesmos, né? E a nossa proposta aqui é exatamente mostrar a nossa versão do que aconteceria se o Saitama tivesse no universo de Dragon Ball. Mas antes eu preciso explicar algo pra vocês que parece que não ficou muito claro. Há um tempo atrás a gente fez um vídeo onde o Apocalipse teria despertado em Konoha e não em Metrópolis. Só que muita gente vem dizer: ah, Peter, isso aí tá muito desequilibrado. Ou então, ah, Peter, tá tudo errado nessa análise. Ou sei lá, ah, Peter, era só o Kakashi usar o Kamui. Galera, presta atenção, isso aqui não é uma batalha mortal. Não é análise, é uma história. Ela não precisa ter um sentido lógico que seja 100% fiel às obras originais, ok? Eu cheguei a dizer isso naquele vídeo, inclusive, né? Antes da história em si começar, eu expliquei pra vocês que a gente pode, inclusive, nerfar ou upar qualquer personagem só pra história fazer sentido. Beleza? Só pra gente viajar, pra gente sentir. Pô, é bacana isso. Análise, medição de força, quem realmente ganharia, esquece isso. Isso seria coisa pra Batalha Mortal e não pra esse quadro aqui. Beleza? Então faz assim. Então nem perde tempo, manda teu like, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo outras sugestões pro quadro em si. Pode misturar o universo, pode ser anime com anime, pode ser quadrinhos com anime, cinema, série. Eu vou adorar trazer esse tipo de vídeo pra vocês. Comenta mesmo, capricha, vamos lá. Começando a nossa história. Cronologicamente, essa história acontece depois do ataque do Raditz, onde o Goku acabou morrendo e o Vegeta se encaminha pra Terra junto do Nappa pra poder usar as esferas do dragão e conseguir a vida eterna. Ok? Vai ser nesse ponto. O Goku acabou de ressuscitar e tá a caminho. Só que ele não vai demorar 24 horas pra chegar. Assim que o Vegeta e o Nappa chegam no planeta, eles começam a provocar uma onda de destruição numa cidade. A polícia e o exército tentam impedir eles, mas vocês sabem muito bem o que acontece. Os dois passam por cima de todo mundo sem maiores problemas. Lógico, né? São dois alienígenas ultra, super poderosos. Enquanto isso, o Saitama, ele mesmo, tá lá assistindo televisão. E ele, enquanto escova os dentes, o noticiário mostra o ataque do Vegeta e do Nappa. Só que a câmera dá destaque pro Nappa. O Saitama percebe que o Nappa, da mesma forma que ele, é careca. E ele fica preocupado pensando que as pessoas podem achar que é um terrorista por associarem a careca do Nappa a ele. Então o Saitama veste o traje dele de herói e parte para a cidade. Vão ter que pagar! Enquanto isso, Piccolo, Gohan, Kuririn, Yantia, Tenshinhan e Couch estão no deserto, exatamente no ponto de encontro onde eles deveriam lutar contra os dois Saiyajins. O Nappa continua tocando terror, né, por mera diversão, do jeito que ele é. E durante essa confusão, uma criança acaba ficando isolada dos pais. Mas quando o Nappa parte para cima dessa criança, o Saitama aparece e salva ela. O Nappa pergunta quem é aquele verme insolente que está atrapalhando a diversão dele. Mas o Saitama diz que é só um herói por diversão. O Vegeta vê aquilo tudo e acha patético. Ele começa a dar risada do Saitama. Ele explica que eles dois fazem parte da linhagem dos Saiyajins, uma raça guerreira que quase foi extinta no passado, que vermes como ele não deveriam sequer tentar impedir eles, e blá blá blá, aquele jeito do Vegeta. Só que o papo do Vegeta começa a deixar o Saitama sem paciência. Então o Saitama manda o Vegeta calar a boca e lutar logo, porque ele tá atrasado para a promoção da seção de frutas no mercado. Vocês sabem como é que é. Aí o Nappa pede pro Vegeta pra deixar aquilo com ele. Deixa comigo, né? Dizendo que o Saitama vai se arrepender de ter um dia cruzado o caminho deles. E promete que ele vai ter uma morte dolorosa. E em seguida o Nappa começa a expandir muita energia. Só que você já deve imaginar o que acontece agora. O Saitama ignora o blá 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 do Nappa, né? Aparece bem rápido na frente dele e simplesmente mata o Nappa com só um soco. Todo mundo ali em volta fica de queixo caído com o que aconteceu. Ninguém acredita que aquele cara que estava destruindo toda a cidade inteira, foi morto com um só soco. O que é isso? Como é que pode acontecer isso? Só que havia um porém nisso tudo. O Vegeta estava usando o Scouter no exato momento que o Saitama deu soco no Nappa. E ele conseguiu ver o poder de luta do Saitama naquele momento. Sim, Vegeta conseguiu analisar o poder de luta do Saitama. O Vegeta fica em choque com aquilo, ele nunca viu tanto poder antes, né? O Saitama então encara o Vegeta e diz que ele vai ser o próximo. Só que o Vegeta pede pro Saitama esperar, porque ele tem algo a pedir pro Saitama. Bom, o Vegeta começa a explicar que há anos atrás o pai dele era o soberano da raça dos Saiyajins.
Só que uma raça inteira foi escravizada pelo Frieza. E ele também explica que um tempo depois o próprio Frieza exterminou o planeta natal dos Saiyajins e alguns poucos que estavam fora do planeta ou fugiram ou acabaram se tornando escravos. E ele também diz que veio para a Terra para usar as esferas do dragão para conseguir a vida eterna e assim não se sujeitar mais à vontade do Frieza. Só que o Saitama fica impaciente e manda o Vegeta resumir porque ele não tá com esse tempo todo. Tipo, fala logo, né? O Vegeta então pede pro Saitama ir com ele, né, usando a própria nave do Nappa, pra fortaleza do Frieza e ele pede pro Saitama matar o Frieza. Bom, o Saitama diz que não tá afim de ir, porque se ele for, ele vai acabar perdendo a promoção da seção de frutas. Aí o Vegeta explica que a Terra possui 7 esferas que podem ser usadas para realizar qualquer desejo. E que se o Saitama ajudar ele a se livrar do Frieza, ele ajuda o Saitama a coletar as esferas. O Saitama diz que coletar esferas pelo planeta parece muito chato, continua relutante quanto a isso. Mas aí ele pergunta se ele pode pedir qualquer coisa, inclusive $1 milhão. E o Vegeta confirma que sim, Saitama, você pode pedir $1 milhão. O Saitama diz que o Vegeta está começando a falar a língua dele, porque com $1 milhão ele não precisa se preocupar com promoções, então ele fala que vai ajudar o Vegeta e pede para eles irem agora mesmo. Vamos lá, é agora, só se for agora. Vambora! Aí o Saitama entra na nave do Nappa e os dois partem em direção ao planeta onde fica a fortaleza do Frieza. Só que algumas horas se passam, o Goku chega e encontra todos os amigos dele ali, parados, e não entende nada. Ele pergunta onde é que estão os dois Saiyajins, mas ninguém sabe dizer. Aí a Bulma chega lá e diz que tem um boato aí de que um guerreiro careca derrotou os dois alienígenas invasores. Os noticiários vasculham imagens antigas do torneio de artes marciais e começam a espalhar que o responsável por derrotar os Saiyajins é o Kuririn e que tá todo mundo atrás dele pra entrevistar ele. Todo mundo achou que era o Kuririn, não é? Os dias passam e o Saitama chega com o Vegeta na fortaleza do Frieza. E assim que eles chegam na porta do castelo, eles são abordados pelo Zarbon e pelo Dodoria. E o Vegeta diz que quer uma audiência com o Frieza. Aí o Dodoria diz que se ele quiser dar algum recado pro Frieza, que pode falar ali mesmo, né? E que ninguém tão fraco deveria se dar o direito de falar com o grande Frieza. Que absurdo é esse? Você vir aqui pra pedir uma audiência com o Frieza, não é? Aí o Vegeta diz que se eles ali não saírem da frente, ele e o amigo dele vão matar os dois. Aí o Zarbon olha pro Saitama e diz que o Nappa perdeu muito peso, né? Mas não perdeu a careca brilhosa dele. Como é que é? O Saitama fica irritado, vocês sabem, né? Não pode chamar o Saitama de calvo, de careca, né? Bom, o Saitama fica bem irritado por ter sido chamado de careca e começa a ofender o Zarbon. Começou a chamar ele de Zé Mané, essas coisas do Saitama, né? Aí o Zarbon então se transforma naquela forma monstruosa dele. Mas antes que ele tivesse a chance de terminar a transformação, o Saitama mata ele com um soco. Aí o Dodoria gela de medo quando ele viu o que o Saitama fez. E o Vegeta ordena que leve os dois até o local onde o Frieza tá. O Dodoria com medo acaba cedendo àquela pressão do Vegeta e leva os dois até o Frieza. Aí quando eles chegaram lá, o Frieza tá sentado no trono e o Frieza pergunta o que tá acontecendo e por que o Dodoria trouxe aqueles dois vermes pra sala dele. Como ousa? Bom, o Vegeta diz que os tempos de escravidão acabaram e que eles estão ali pra derrubar o Frieza de vez. O Frieza começa a rir e diz que nunca ouviu uma piada tão engraçada, né? E como recompensa por fazer ele rir, ele vai dar uma morte rápida e indolor pro Vegeta. Olha que bacana. Frieza é sempre gente boa, né? Só que antes disso, o Frieza aponta o dedo pro Dodoria e mata ele com a rajada de ki de dedo, só pra tentar intimidar o Vegeta. Em seguida, o Frieza aponta o dedo pro Vegeta e diz que ele vai ser o próximo. Só que o Saitama aparece bem na frente do Frieza e agarra a mão dele, igual o Goku fez, né, quando se transformou lá em Super Saiyajin. O Frieza tenta puxar a mão, mas o Saitama acaba quebrando os ossos da mão do Frieza. O Frieza puxa com toda a força e manda o Saitama soltar ele. Mas sabe quando a gente tá disputando um cabo de guerra e o outro lado solta a corda de surpresa? Isso acontece e o Frieza acaba batendo contra a parede e abrindo um buraco na parede atrás dele. O Frieza parece completamente pistola e diz que agora a morte dele vai ser lenta e dolorosa, que agora ele vai liberar o potencial máximo dele. Então o Frieza começa a expandir o ki dele e a armadura dele se rompe para ele começar a se transformar. O corpo dele começa a crescer, mas o Saitama não tá nem com muita paciência para esperar aquilo e ele dá logo um socão no Frieza, atirando ele longe e deixando ele todo arrebentado. Fora isso, a pressão do ar do soco do Saitama também destruiu todo o local, deixando eles a céu aberto. O Frieza se levanta mais pistola do que antes, como talvez a gente nunca tenha visto antes. Isso deve ser uma brincadeira. Não posso acreditar. Nunca pensei que esse pesadelo se tornasse realidade. Voa pro alto e diz que não se importa de destruir todo o exército dele, que vai fazer o que for preciso para eliminar o Saitama e o Vegeta. Então ele levanta o dedo e cria uma bola de energia gigante para explodir o planeta. O Vegeta fica desesperado e fala para eles correrem até as naves e deixar isso para depois. Mas o Saitama fala que ele só precisa levar isso um pouquinho mais a sério. Quando a supernova do Frieza se aproxima,
O Saitama dá um soco sério, desintegra totalmente a bola de energia e a pressão do ar atinge o Freeza com toda a força, deixando ele em pedaços. Os pedaços do Freeza caem e ele pede misericórdia, mas o Vegeta desintegra ele com as rajadas de Ki. É o fim do Freeza. E nunca mais ouse renascer. O Saitama pede pro Vegeta cumprir a parte dele no acordo e também fala pra ele ser um bom homem e não machucar mais ninguém. Bom, o Vegeta concorda com os termos e pergunta se o Saitama aceita ser o mestre dele. Mas nem a pau. Galera, pensa que isso foi uma história que aconteceu realmente no universo alternativo dos animes. Mas é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Comenta aqui embaixo outras possibilidades pra gente trazer pra vocês alguns momentos, algumas histórias. É bacana conversar sobre isso. É bacana roteirizar pra vocês isso e trazer aqui no canal. Obrigado mesmo, mas toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre esse universo nerdístico vai sobreviver na gente, principalmente porque você tá aí alimentando esse canal. Não é só eu, não é só toda essa equipe que tá aqui atrás, é você que tá aí também. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos junto conversar sobre isso, é bom demais. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!